Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Ó, hoje eu vou gravar algumas dicas para vocês realizarem a tarefa da semana. Lembrando que essa semana é um simulado, né? Como são simulados, então são questões para vocês se prepararem para a prova semestral. Então é importante vocês fazerem com atenção, tentarem fazer sem consulta, revisar quando vocês erraram. Então tentem fazer com atenção, porque já é um preparatório para vocês realizarem as atividades, a prova final, no final do semestre, tá? E a proposta é sempre fazer isso, exercitar a, a avaliação para vocês também, tá? E aí, sobre a questão, eu tenho que pensar na internet como um grande sistema de endereços. Para um ser humano, para qualquer pessoa é fácil lembrar um nome, como HTTP, www, alguma coisa. Mas os computadores, por outro lado, eles se comunicam por meio de números, ou seja, IPs, Internet Protocols. Qual seria o serviço que atua como uma espécie de lista telefônica da internet? Traduzindo nomes fáceis de lembrar para os nomes e números de computadores realmente possam ser entendidos. Então, a resposta está nessa sigla de um sistema de nome de domínios, que a gente já viu aí nas agendas. Na 2, imagina que a internet ela precisa entregar dois tipos de informação. A primeira, uma chamada de vídeo, ela deve ser rápida e contínua, mesmo que perca um ou outro pacote de dados no caminho. Então, pode ter uma falha pequena na imagem por um segundo, e isso também não é o fim do mundo, né? A segunda, o envio do arquivo de fato. Então, ela precisa ser perfeita, garantindo que cada bit chega no destino que eu estou mandando. Então, qual que é o protocolo que se encaixa nesse primeiro cenário, priorizando essa velocidade em detrimento da confiabilidade total? Então, eu tenho que entregar e eu tenho que entregar completo, beleza? Na 3, voltando às questões anteriores, tem que pensar nas transferências de arquivo. Então, qual que é o arquivo, qual que é o protocolo que é projetado para ser extremamente cuidadoso para essas conexões garantidas entre remetente e o destinatário para, por exemplo, enviar arquivos grandes. Então, esse protocolo se preocupa em basicamente conferir se todos os pacotes chegaram na ordem correta e sem falhas, tá? Estudar está no conteúdo da agenda, galera. A 4, o envio e recebimento de e-mails também usam protocolos diferentes. Pense em como o correio funciona. O protocolo é usado para enviar, né? Eu acho que vocês já sacaram a dica, a carta do remetente para o central de distribuição. E os outros dois são usados pelo destinatário, para pegar essa carta na sua caixa detada e receber. Então, qual que é o protocolo de envio e quais são esses dois de recebimento mais comuns? Também é uma coisa que é basicamente vocês entrarem com uma pesquisa. Na questão 5, pensem no endereço de IP como o endereço de um prédio. Então, dentro desse prédio tem várias portas. Cada um leva para um serviço diferente ou uma porta diferente, como a portaria de serviço web, o serviço de e-mail, o serviço de transferência de arquivos, que é o que as questões anteriores estavam falando. Elas servem para que o sistema operacional saiba qual que é o apartamento, seja o serviço que eu estou entrando, qual a porta que eu quero. Então, para onde que ele tem que ser encaminhado. Então, pensem nisso. Na questão 6, a internet, como a gente conhece, ela está sempre ficando sem endereços, né? Agora, por causa dessa versão do IPv4, né? Que é a versão 4. A criação da 6 foi uma resposta para o quê? Para gerar números com uma gama maior de variabilidade, ou seja, para ele ter mais aleatoriedade para poder criar números que sejam disponíveis. Então, o IPv4 é um sistema de endereçamento com um número limitado de combinações. E a principal diferença técnica entre eles é basicamente o quê? A expansão do tamanho desses endereços. Então, eu consigo ter mais. Na questão 7, no modelo de camadas de rede, cada camada tem uma função específica. Então, até então vocês viram que cada serviço é feito de uma forma diferente, assim como tem as camadas que são específicas para cada informação. A camada física lida com os bits, uns e zeros que viajam pelo cabo. A camada de enlace, ela está acima dela. Tem a função de organizar esses bits em pacotes, que são chamados de quadros. Além de
agrupar os bits, essas camadas também são a primeira a se preocupar, ela é a primeira a se preocupar com a detecção de erro, para garantir que os dados cheguem corretamente. Na questão 8, essa questão é uma ótima, né, oportunidade para você revisar a diferença entre protocolos TCP e UDP, que basicamente é o que a gente está falando de resposta para as outras. Então, o TCP é para quem precisa ser confiável e o UDP para quem precisa ser rápido. Pense nos exemplos. Qual protocolo você usa para uma transação bancária e qual você usa para assistir um vídeo ao vivo? Pensem nisso, tá? Na questão 9, o foco é saber qual que o que é a camada de aplicação e o que o usuário final interage. É importante, aí tem uma importância de vocês associarem cada protocolo a uma funcionalidade clara. Por exemplo, o DNS traduz nomes. Aí, gente, já estou dando a resposta praticamente. O FTP transfere arquivo, o HTTP faz uma coisa, o SMTP faz outra. Então, vejam, nessa 9, você já pode pensar nessas opções de resposta. E na 10, a última, né? A padronização ela é essencial para a indústria de tecnologia. Então, imagina que cada fabricante de computador usa um tipo de cabo de rede e um tipo de protocolo diferente. Nenhuma marca seria compatível com a outra e a comunicação seria impossível. Então, por isso que eu preciso de padrões. A principal razão para criar um modelo de padronização, como é a que foi dita, foi permitir a OSI, né? Foi permitir que os dispositivos de diferentes fabricantes pudessem se comunicar, garantindo aí a interoperabilidade. Né? Bom, eu espero que... praticamente eu falei para vocês as respostas, mas eu queria que vocês dessem uma lida, uma estudada no simulado, para esperar. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a fortalecer o conhecimento de vocês, tá? No mais, eu espero que vocês estejam bem, que vocês continuem fazendo as atividades. Lembrando que a gente já está chegando no meio do semestre, então, por gentileza, não esqueçam de fazer as atividades. Entre em contato com o tutor quando tiver dúvida. Eu estou disponível sempre no horário do período noturno. E vamos juntos aí. Falta pouco, galera. Um abraço, boa semana.